mais um Papalesp na área e hoje vamos falar sobre inteligência artificial e meio ambiente. Será que a IA pode nos ajudar a enfrentar os desafios ecológicos do século XXI? E quais impactos ela própria causa no planeta? Vamos discutir como tecnologia, responsabilidade e políticas públicas podem caminhar juntas para um futuro mais sustentável. E para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto, hoje eu vou conversar com o Marcelo, especialista em inteligência artificial. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Quando a gente fala em inteligência artificial, do que a gente está falando, afinal? Inteligência artificial ela é um campo da computação que visa pesquisar e desenvolver sistemas computacionais que consigam reproduzir ou simular a inteligência humana. Enfim, a gente fala muito sobre inteligência artificial hoje em dia, né? É um tema do momento, por causa principalmente das IAs generativas que surgiram, como esses modelos de linguagem e tal. Mas ele é um campo bastante antigo, na verdade, né? Ele está desde o início da computação, assim, nos anos 80 já se falava de inteligência artificial. Então, por causa disso, existiram diversos tipos de tecnologia e modelos de inteligência artificial ao longo da história do desenvolvimento da computação, né? Enfim, eu acho que talvez o que seja mais interessante é entender mais ou menos como que é o modelo predominante atual que tem a ver com justamente esses modelos de IA generativa de linguagem funcionam, né? Então, esse modelo é o chamado modelo conexionista, né? Então, como que ele funciona de forma bastante simplificada? Primeiro, existe um treinamento a partir de um banco de dados, que é um banco de dados enorme. Existe um grande volume de dados. Nesse treinamento, a inteligência artificial, ela define padrões a partir desses dados e faz um mapeamento de associações entre esses dados. Então, por exemplo, num modelo de LLM, né, que esses modelos de linguagem, ele atribui pesos para palavras, frases, letras, e eles vão definindo a chance de cada uma dessas palavras, letras e frases seja vinculada a outras. Depois que esse treinamento acontece e esse modelo pode ser utilizado, o que acontece no momento que a gente interage com ela, né, que a gente coloca um dado de entrada, que é basicamente o que a gente escreve no prompt da inteligência artificial, é que ele faz associações estatísticas entre o que você coloca e esse mapeamento que ele fez anteriormente no treinamento. E a partir dessas associações, ele dá uma resposta com base numa inferência probabilística do que pode acontecer. Então, simplificando a simplificação, né? Basicamente, você faz uma pergunta para o ChatGPT e ele tem um conjunto de padrões que ele aprendeu durante o treinamento a partir desses dados, e ele responde qual é a resposta que tem mais chances de ser a correta dentro do contexto da sua pergunta. Então, assim, ele aprende sozinho ou tem alguém por trás, assim? Uma inteligência artificial, ela automatiza processos, então, e essa automação tem pouca interferência humana. Só que esse treinamento envolve diversos tipos de atuação humana. Então, durante esse treinamento, ela incorpora vieses que são reproduzidos durante o seu funcionamento. Por exemplo, esse treinamento baseado em dados da inteligência artificial acontece por meio do conteúdo que é produzido pelas pessoas. Se a gente for pegar um exemplo de aplicação de inteligência artificial, pegar uma coisa bem polêmica, assim, que é modelos de IA que são utilizados na gestão do direcionamento de policiamento, por exemplo, de onde as viaturas elas têm que ir nas cidades, que é automatizar essa gestão por meio de inteligência artificial. Historicamente, a gente sabe que existe uma concentração de crimes em locais periféricos. E provavelmente, durante o treinamento dessa inteligência artificial, ela utiliza esse conjunto de dados para fazer esse treinamento e ela vai reproduzir essa característica desses dados. No entanto, também existem estudos que interpretam de forma crítica como esse policiamento acontece, porque justamente essa concentração tem a ver com questões sociais, históricas mais amplas, que não são incorporadas de forma crítica nessa reprodução da inteligência artificial. Entende? Então você passa a reproduzir essa forma de desigualdade a partir da automação e sem que você compreenda exatamente como isso acontece, sabe? Então, por exemplo, esse é um viés humano que é incorporado no funcionamento da inteligência artificial. Nesses modelos de linguagem mais complexos, por exemplo, esses LLMs, também existe um trabalho humano que é de
você tratar os dados antes deles serem incluídos no treinamento da inteligência artificial. Sim. Esse processo, ele normalmente é feito por humanos. Mesmo nessas inteligências artificiais mais complexas, que é uma quantidade, um volume enorme de dados, esse processo, ele inicialmente é feito pela própria inteligência artificial. Também entra um papel humano depois para dar uma refinada nesse processo de tratamento. Então, enfim, diversos tipos de atuações humanas que envolvem esse treinamento, né? E você comentou que aí ela não é algo muito recente, né? Ela já existe desde os anos 80, né? Sim. E assim, como que ela está presente no nosso dia a dia? Assim, ela é presente de forma mais explícita no que a gente chama hoje em dia de inteligência artificial mesmo, por exemplo, o ChatGPT, ele é muito usado. Esses modelos de IA generativa de imagem também é muito utilizado. Mas a inteligência artificial ela também está em processos que não são tão claros, né? Por exemplo, em redes sociais, a gente tem a organização do conteúdo que chega pra gente com base em como a gente se comporta nessa rede social. Esse tipo de organização é feito por inteligência artificial, por exemplo. Além desse, por exemplo, esse sistema de monitoramento, né, de viaturas. Sim, também, né? Você tem processos de contratação, você tem essas plataformas que você consegue colocar seu currículo lá para tentar conseguir um emprego, e todo o processo de organização e de definição se você é ou não pertinente para esse cargo envolve inteligência artificial. Então, tem diversos outros esferas da vida que são influenciadas pela inteligência artificial, mas que não são tão claras, né? Sim. E aí, assim, IA e meio ambiente, ela é uma vilã? Ela é uma aliada ou os dois? A IA, ela é utilizada no combate à degradação ambiental. Por exemplo, o IBAMA, ele tem um sistema de monitoramento geoespacial chamado DETER. E eles utilizam modelos de inteligência artificial com base nos dados coletados nesse sistema para desenvolver modelos de previsibilidade para focos de desmatamento, por exemplo. Então a inteligência artificial ela pode e é utilizada no combate à degradação ambiental, justamente, né? Só que, no entanto, principalmente esses modelos de artificial complexos que são desenvolvidos por essas empresas, por essas corporações de tecnologia enormes, assim, elas têm um custo ambiental muito grande também. Porque, como eu disse, você precisa de um volume enorme de dados para o treinamento dessa inteligência artificial. E quanto mais dados você precisa para esse treinamento, mais poder computacional é necessário para que esse treinamento aconteça, né? Ele acontece justamente por meio de processamento de dados, esse treinamento. E é aí, por exemplo, que os data centers entram, né? Os data centers eles são uma instalação bastante importante dentro da cadeia produtiva da inteligência artificial, porque são essas instalações que permitem que esse processamento aconteça, porque obviamente não é no computador comum que isso pode acontecer, porque a escala dos dados são enormes. E esse processamento ele requer energia. Então existe um consumo energético enorme durante o processo de aprendizado dessa inteligência artificial. E se esse consumo, por exemplo, for de energia de matriz poluente, então isso vai se converter em poluição, o que tem um impacto enorme. Outra coisa é que esse processamento ele também produz calor. E para que não se danifique os componentes desse data center, também é necessário que haja um processo de resfriamento, né? E esse processo de resfriamento que se predomina, né, no mercado de data centers é o resfriamento evaporativo, que utiliza água, grandes quantidades de água para o resfriamento, e ela evapora e não pode ser reutilizada. Então tem um grande consumo hídrico também. Um dos componentes principais do data center são os chips de alta velocidade, né, esses GPUs que são produzidos pela NVIDIA. Esses chips, eles têm dentro do seu processo de produção, a incorporação de minérios, e a mineração também é uma área em que existem diversos tipos de processos de degradação do meio ambiente. Então, existem todas essas consequências ambientais ruins dentro dessa cadeia produtiva da inteligência artificial. Mas eu acho que o que define ou não se a inteligência artificial pode ser benéfica ou não para a sociedade, para o meio ambiente, mas para a sociedade no geral, não é exatamente aquilo, a IA em si, mas justamente o contexto regulatório, político e estratégico que ela está inserida. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Contexto político e estratégico. Dê uma olhada. Um exemplo de Nada. IA.
Ela tá de olho na gente. Entendi. E esse, assim, consumo, né, de recursos naturais, assim, dá para comparar com algo mais do nosso dia a dia, assim, para que as pessoas entendam melhor como é? Data centers de grande porte, por exemplo, esses Tier 4, que são os data centers que são as bases de funcionamento desses modelos complexos. Eles têm um consumo energético equiparável a cidades de pequeno porte, assim. Então é muita energia, entendeu? E normalmente eles são instalados em áreas urbanas, porque é onde se concentra a demanda por serviços digitais. Então, uma outra problemática é justamente que há a possibilidade de uma competição entre a energia que é utilizada pelas pessoas e a energia que é utilizada pelo data center. E essa água que eles usam para resfriar esses data centers é água potável mesmo ou é algum outro tipo de água? É a mesma que a gente consome, assim, não é, por exemplo, uma água do mar. Não, é uma água doce. É água doce. É que, na verdade, depende do local, né, onde você vai instalar esse data center. Né? E também depende de qual tecnologia você está utilizando para o resfriamento. Né? Por exemplo, se fala da instalação de data centers em locais em locais costeiros, na instalação de data centers debaixo do mar. Mas é uma operação muito mais cara, né? Então é difícil pensar numa adesão ampla do mercado de data centers desse tipo de tecnologia. E também existe os impactos dentro do ecossistema em que esse data center vai ser instalado, né? Para a fauna e para a flora do local em que ele está sendo instalado. Também existe isso. Tá. Né, a IA, ela tá crescendo, assim, não sei, ao nosso ver, a gente que tá vendo, assim, só esse pouquinho do que é a IA, pra gente ela tá crescendo muito, muito rápido. Né? Se ela continuar crescendo, assim, é mais risco ou mais oportunidades para o planeta? Se ela continuar crescendo a partir desse modelo de mercado extrativista e não muito preocupado com o meio ambiente, que na verdade que é o das grandes empresas de tecnologia, com certeza mais riscos. Assim. Hoje em dia a gente tem bem mais riscos relacionados ambientais, relacionados à expansão da inteligência artificial do que soluções, para ser bem honesto. E aqui no Brasil já existem regras ou leis pensando nesses impactos ambientais? Acho que o Brasil está atento a isso? Assim, pensando especificamente em impacto ambiental, a gente tem um PL sobre IA que está em circulação, mas ele é muito sobre lidar com os impactos negativos do uso da inteligência artificial. Né? No que diz respeito ao impacto ambiental, o que a gente tem é o REDATA, que é uma política de desburocratização e de incentivo fiscal para a instalação de data centers no Brasil, né? E ali eles apresentam um pouco de alguns contrapontos ambientais para as empresas. Só que eles são insuficientes, assim, né? Eles exigem uma métrica de eficiência de consumo hídrico na lei. Mas eles não exigem dados sobre o consumo total de água e de energia que os data centers terão. E também eles não estabelecem algumas categorias relacionadas ao consumo total de energia que esse data center vai ser. Que é uma coisa que existe em outros tipos de legislações ao redor do mundo para tentar lidar com o desenvolvimento dessa indústria. Então a gente tem essa legislação, mas ainda ela é aquém para lidar com os impactos reais, né, dessa possível nova indústria. E assim, falando sobre o nosso dia a dia, né, agora já está até virando meme isso de, nossa, eu gastei água para fazer uma pergunta tão simples para o ChatGPT. Existe alguma forma mais responsável de uso da IA por parte de nós, assim, população? O que você acha? Assim, eu acho difícil, na verdade, tentar lidar com essa questão a partir de ações individuais ou, sei lá. Algumas pessoas falam, por exemplo, sobre boicote de inteligência artificial, só que esse mercado é tão concentrado em poucas empresas e essas empresas dominam tanto, assim, tipo, praticamente todos os serviços digitais que a gente utiliza. E como eu disse, essas inteligências artificiais elas são inseridas de forma não tão clara nos diversos serviços que ele utiliza, que é difícil falar em boicote, assim. Eu acho que para lidar com a questão ambiental, a gente precisa de uma legislação condizente com ela, entendeu? Acho que essa é a forma verdadeira de lidar com políticas públicas. Em relação a IA e meio ambiente, existe um exagero ou medo demais? Ou
é realmente algo preocupante? Não acredito que exista um exagero. Assim, eu acho que existe um tipo de compreensão sobre a inteligência artificial que ela é essencialista, assim, que ela tenta caracterizar a IA como essencialmente boa ou essencialmente ruim. Como eu disse, eu acho que depende do contexto mercadológico e político em que essa IA está inserida. Agora, o que a gente tem visto com a expansão dessas infraestruturas de processamento de dados, né, que são os data centers, é que as preocupações têm justificativa, assim, né? As empresas estão aumentando exponencialmente os dados sobre o impacto ambiental que elas têm, né, de consumo de água, consumo energético, em uma velocidade muito grande, e as legislações ainda estão patinando para realmente definir um quadro legal que lide com essa expansão acelerada, né? Então, as preocupações são reais, assim, eu não acho que elas sejam exageradas. Entendi. E qual que é o papel do legislativo na utilização dos IAs? Assim? O que a legislação, né, por exemplo, a Alesp poderia fazer em relação a IAs? Assim, a inteligência artificial ela tem sido incorporada de várias maneiras, assim, nos processos administrativos do Estado, assim, né? Eu acho que o que pode ser feito é basear essa incorporação num modelo de gestão em dados que seja aberto e que proporcione uma atuação civil que permita que as pessoas compreendam as bases de decisões que o Estado está tomando a partir de inteligência artificial, entendeu? Existem algumas questões técnicas que podem ser incorporadas ou não a partir disso, né? Porque a gente fala desses inteligências artificiais automatizadas, que são os modelos de LLM, mas como eu disse, existem outros tipos de inteligência artificial, entendeu? Existem inteligências artificiais simbólicas, que elas são mais baseadas em estruturas lógicas do que em estatística. E elas são mais fáceis, elas proporcionam uma melhor compreensão dos processos de decisão que está incorporado dentro dela. Então, por exemplo, você preferir adotar esse tipo de tecnologia nos processos administrativos já é um direcionamento para você definir uma compreensão melhor sobre essas decisões. E, enfim, eu acho que também, se tratando do Estado, é que a gente tem que ter uma política de gestão de dados que seja verdadeiramente soberana, entendeu? Que a gente desenvolva infraestruturas nacionais, que os dados sejam processados aqui, que a gente tenha um uso estratégico desses dados, né, que envolva os interesses econômicos, sociais do território brasileiro. Então, acho que na relação entre IA e Estado, acho que talvez seja isso. Essa palavra regulamentação, ela dá assusta algumas pessoas, né? Porque elas entendem como um tipo de censura. E aí, assim, qual que é a sua visão sobre isso, em relação ao uso de inteligência artificial? Acho que esse debate sobre a regulamentação da inteligência artificial e da internet no geral, ele é um pouco mais amplo, assim, porque ele envolve, tipo, o debate sobre mais ou menos Estado, que é um debate que envolve, enfim, economia e, enfim, governo social e tal. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de restrições de liberdade, a gente tem que entender se a gente verdadeiramente é livre no atual modelo desregulamentado da inteligência artificial, por exemplo. Se fala muito que na internet tem que ser livre, porque na internet a gente pode, enfim, consumir o tipo de conteúdo que a gente quiser, a gente pode navegar pela internet da forma que a gente quiser, de certa forma. No entanto, como eu disse, existem diversos tipos de direcionamento de atenção, de consumo de conteúdo, por meio de inteligência artificial, por exemplo, que meio que condiciona como que esse seu consumo e como você utiliza a internet. Então, se existe esse condicionamento, será que a gente pode dizer de fato se a gente é livre ou não? E também a gente tem que analisar os impactos muito negativos da inteligência artificial. Por exemplo, ninguém pode ter a liberdade de pedir para um prompt de inteligência artificial tirar a roupa de uma pessoa que não consentiu com isso. Isso é um absurdo, entendeu? E esse é o tipo de coisa que está sendo produzida a partir de uma inteligência artificial desregulamentada. Então, é aquela velha frase, né? A sua liberdade, ela não pode subjugar a liberdade do próximo, entendeu? A regulamentação, ela seria algumas diretrizes que as empresas deveriam seguir para gerar, por exemplo, imagens, é isso? Assim, depende da regulamentação que você vai fazer, assim, né? Se a gente for falar, tipo, por exemplo, se a gente for falar da China, a China não é nem... A gente nem pode falar exatamente de regulamentação, né? Ela encara os dados digitais que são produzidos lá de forma diferente. Eles não encaram como mercadoria. Eles encaram como meio de produção e eles
utilizam esses dados de forma muito estratégica na estrutura produtiva do país. Nos países de democracia liberal, por exemplo, na Europa, a regulamentação ela é mais voltada justamente para o uso ético de inteligência artificial, de você estabelecer diretrizes técnicas para que a inteligência artificial não desrespeite nenhum tipo de direito humano. Então eu acho que depende muito da estratégia de gestão de dados nacional que você vai querer estabelecer, entendeu? Pro país mesmo, sabe? A inteligência artificial tem um potencial enorme para transformar a nossa relação com o meio ambiente, mas o seu uso exige responsabilidade. Cada decisão conta. Da tecnologia à política pública, podemos usar o conhecimento para proteger o planeta. Obrigada por nos acompanhar e fique com a gente, porque sempre rola um papo importante e interessante por aqui. Até a próxima!